Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz, no amor e na bondade do Senhor Jesus. Vamos então ficar alguns minutos, poucos minutos com o Evangelho, falando das coisas de Jesus, aprendendo um pouco, meditando um pouco, amém? Amém. Mateus 15, do 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural de dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Uma mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém. Né? Esse é um trecho meio difícil de se entender do Evangelho, né? Porque ele tem uma linguagem estranha. Né? Então o texto conta assim que uma mulher cananeia, uma mulher que não pertencia ao povo judeu, né? Ao povo israelita, ela era cananeia. E isso fazia com que ela não fizesse parte da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, né? Primeiro ele fez aliança com Davi, depois com Moisés, e depois tem a eterna aliança que Jesus veio fazer, né? Então a mulher não fazia parte da aliança na época da aliança mosaica com Moisés, que Deus fez com o povo de Israel. A mulher era cananeia. Então vocês vejam a importância de uma aliança, a importância de você fazer parte, né, de uma aliança com Deus, né, que Jesus veio nos trazer a todos, né, de qualquer raça, de qualquer etnia, não é? Mas nessa época não, nessa época Deus havia feito uma aliança de Moisés com o povo de Israel. E a mulher que segue os discípulos e tenta e vem gritando, pedindo ajuda de Jesus, ela é cananeia, ela não faz parte dessa aliança. Mas ela tem uma filha que está com problemas, com problemas graves, não é? Com perturbações, não é? Então ela vem na esperança que Jesus possa curar a filha dela, a quem ela ama, né? Mas Jesus não dá ouvidos a essa mulher. E os apóstolos dizem assim a Jesus: Jesus, manda ela embora porque ela vem gritando atrás de nós, não é? Então nós já pegamos assim que a mulher, ela pode não fazer parte da aliança, mas ela tem a certeza de que Jesus pode ajudá-la, não é? E ela persiste, coisa que nós devemos aprender a persistir com Deus das coisas que necessitamos, que precisamos. Por quê? Porque a nossa persistência vai fazer com que nós tenhamos uma resposta sempre esclarecedora de Deus, não é? Então diz assim, a Bíblia diz assim, que o reino dos céus é dos valentes, não é? Ou dos violentos, não é? Ou daqueles que são persistentes, daqueles que lutam pelas coisas, não é? Então, na verdade, nós temos que aprender com essa mulher também. Ela foi persistente. Os apóstolos queriam até que ela fosse embora, mas ela não se importou, até que ela conseguiu a atenção de Jesus. Mas por que Jesus não deu atenção logo para ela, assim, logo de cara, não é? Porque provavelmente Jesus queria que ela persistisse, né? Mas quando ela consegue a atenção de Jesus, ela pede para que Jesus ajude a sua filha. Aí é um texto complicado, porque Jesus usa uma comparação um pouco estranha. Ele diz assim: não é certo que
você pegue alimento da mesa dos filhos e lance aos cachorrinhos. Então o que Jesus estava dizendo para ela? Que aquele banquete, aquelas coisas que Deus estava dando, aquele evangelho, deveria ser pregado aos filhos do reino, àqueles que faziam parte da aliança, ao povo de Israel, primeiro ao povo de Israel, por causa da aliança que Deus fez com Moisés, não é? Então Jesus usa essa comparação. A comida, não era certo pegar uma comida da mesa, tirar dos filhos que deveriam comer e dar aos cachorrinhos, não é? Mas essa mulher tem além dela ser persistente, ela ainda tem uma humildade muito grande, porque ela diz assim: Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem os restos que caem da mesa. E Jesus vem daquela persistência, aquela humildade e aquela fé que aquela mulher tinha, que Jesus realmente era o salvador da sua filha e que iria curá-la. Jesus concede a ela a cura que ela tanto buscava, não é? Mas como nós vamos entender essa postura de Jesus? Nos parece estranho, não é? Existem muitas explicações para essa, mas a explicação no momento da passagem é que existia uma aliança, e essa mulher era cananeia e ela não fazia parte dos filhos de Israel, portanto ela não fazia parte daquela aliança naquele momento, e o evangelho deveria ser pregado primeiro aos filhos de Israel. Com a morte de Jesus, o evangelho, Jesus realmente liga novamente a humanidade a Deus, que estava separada de Deus por causa do pecado. Então todos agora teriam acesso, porque a aliança de Jesus é a aliança com toda a humanidade, qualquer etnia, não é? É isso que vem mudar a aliança que Jesus vem fazer conosco. Mas assim, como nós podemos entender essa postura e o que se aplica a nós, não é? Aí você fala assim: bom, eu já aceitei a Jesus, eu faço parte dessa aliança. Então o que pode atrapalhar a minha vida? O que pode impedir que eu tenha acesso a esse banquete? O que pode impedir que as bênçãos de Deus possam estar a meu dispor? O que pode impedir, né? Aí nós vemos o livro de Isaías, né? O livro de Isaías, no capítulo 59, é uma passagem do Velho Testamento, não é? Mas ele diz assim, o livro de Isaías diz assim, que o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar. Os ouvidos de Deus não são surdos para que não possa ouvir as orações. Mas a maldade do povo e os pecados cometidos pelo povo faziam com que Deus não pudesse abençoar. Faziam uma separação entre Deus e o povo, as maldades e os pecados. E essa separação impedia que as bênçãos de Deus chegassem na plenitude ao povo, porque o pecado impedia, e aquele coração, aquele espírito malvado, as maldades e os pecados, não é? Quando você tem maldade no coração, você quer praticar o mal. E os pecados, não é? Aqueles pecados que não abrimos mão. Mas o que tem a ver esse texto com a mulher cananeia? Hoje, o que pode nos impedir, o que pode realmente impedir que nós participemos das bênçãos de Deus, da companhia de Deus, da paz de Deus, da plenitude de Deus, a ponto de nós nos sentirmos assim às vezes confusos e não entendermos? O que pode nos impedir hoje, já que fazemos parte da aliança de Jesus, é exatamente isso que cita o livro de Isaías no capítulo 59. É um coração maldoso e uma vida de pecados que não queremos abandonar. Isso pode nos fazer com que fiquemos nessa situação dessa mulher, que realmente não tinha acesso, não deveria ter acesso às bênçãos de Deus, porque apesar de termos a nossa aliança com Deus, porque aceitamos Jesus, temos que olhar para as nossas vidas e ver se o nosso testemunho de vida é condizente com o que Jesus ensina. Nós estamos dando um testemunho de vida bom, correto, amoroso, bondoso, estamos promovendo a paz, a concórdia,
o amor entre todos, estamos promovendo a justiça, promovendo o amor entre os homens, protegendo as crianças, aqueles menos favorecidos, ajudando as pessoas naquilo que podemos, ou somos indiferentes ao sofrimento do próximo, de uma certa forma concordamos com várias injustiças, somos racistas, orgulhosos, não nos importamos com a sorte das pessoas mais humildes, mais pobres, julgamos todo mundo, criticamos outros pensamentos, outras religiões, de uma forma a destruir, a humilhar as pessoas. Será que essa é a nossa postura? Porque se for, não é a postura cristã. A postura cristã é uma postura de uma vida reta, onde lutamos contra o pecado, onde o nosso coração deve refletir o amor que Jesus nos ensinou. E a nossa postura deve ser uma postura de paz, de bondade, de caridade, de amor ao próximo, porque essa mesa farta que Jesus tem, que ele diz assim que é dos filhos, essa mesa é nossa, mas o nosso pecado pode fazer com que haja uma retenção. Deus não pode agir na nossa vida como gostaríamos, por quê? Porque o pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Então vamos olhar a nossa vida, porque essa passagem é forte, mas ela nos mostra que existem duas situações. Na época da passagem, era porque a mulher era cananeia, mas na nossa situação atual, é porque nós não abrimos mão nem da maldade, de pensamentos de guerra, pensamentos de divisão, pensamentos de julgamento, de condenação ao nosso próximo, de frieza com o sofrimento do nosso próximo, e também não abrimos mão de vários pecados que atrapalham as nossas vidas, porque eles são contrários à lei de Deus, não é? O orgulho, o furto, a mentira, não é? A violência, o deboche, não é? A falta de empatia com o sofrimento do próximo. Não queremos nos envolver em nada porque dá trabalho e assim não ajudamos a ninguém. Então realmente para se pensar, não é? A mesa do Senhor está à nossa disposição, mas vamos fazer parte dessa aliança de Deus tendo o coração totalmente voltado ao Senhor, amém? Vamos crescer no nosso cristianismo, sermos adultos, ter uma vida reta, um exemplo de vida que agrade a Deus, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Peço que você compartilhe esse vídeo, que você dê um like, para que mais pessoas possam vir assistir também. Nós temos vários vídeos, né, já gravados nesse canal. Amém? Então até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.